Agora nós vamos falar um pouquinho de duto, que é, onde vai tudo que vocês ouviram até agora hoje, é onde se instala esse material, tá? Antes de começar, para vocês saberem, rapidamente, não é uma palestra comercial, mas só para vocês saberem a história, de quem está falando. A nossa empresa está no mercado desde 1985, tá certo? Fabrica dutos de todas as formas possíveis e praticamente todos os materiais possíveis também, atuando no mercado de ar-condicionado, ventilação, tanto conforto, indústria farmacêutica, alimentícia, em vários segmentos. Aqui em Manaus nós temos história, já há mais de 20 anos. Esse ex-shopping aqui do lado, o Estúdio 5, quando foi construído, as salas do Cinemark foram montadas com os dutos nossos. Isso lá em 2000, 2001, por aí. Muitos de vocês aí talvez nem tivessem nascido ainda. E a gente sempre trabalha seguindo as normas NBR, ou SMAC, ou DW 142 ou 143, que são normas de construção de duto e de teste de vazamento, tá certo? Nossa fábrica é no interior de São Paulo, em sede própria, e temos também uma unidade fabril em Pernambuco, na Grande Recife. Manaus, como todo mundo sabe, tem uma logística diferenciada, Nós desenvolvemos há muito tempo atrás também o que a gente chama de fábrica volante. Então são equipamentos mais compactos que a gente consegue levar até a obra, Então, ao invés de levar o piano até o banquinho, a gente leva o banquinho até o piano, Pega as máquinas, leva até a obra e fabrica em loco. É claro que depende muito do tipo de obra, do tamanho, do tempo dela e tal, tá certo? Essa é uma vista aérea da nossa fábrica, tá? Isso aqui não é nosso, é um vizinho, a nossa faz esse L aqui, Vira aqui, isso aqui, e essa área toda aqui, que dá perto de 40 mil metros quadrados. Aqui é a parte administrativa e um pedaço da parte interna. Nós trabalhamos com bobina, nós vamos falar sobre isso aí no discorrer da conversa. Bom, meu nome é Dilson, vocês interrompam quando quiserem, se tiverem dúvida, tá? Se quiserem acrescentar alguma coisa, que a gente sempre aprende alguma coisa com a experiência de vocês em obra, em campo, Esse é um equipamento que a gente dispõe para fabricação, parte da bobina. Aqui já faz a Pittsburgh, que é a enlarga, a junta transversal, com o fechamento transversal do duto, longitudinal, desculpa. Aqui faz as flanges TDC e o duto chega no final da linha, entrou bobina, saiu a peça pronta, já com vínculo de reforço, flange pronta e a Pittsburgh pronta. Então a produtividade é muito rápida. E aqui vocês conseguem observar que não tem perda de material, porque a gente, como sai da bobina, a gente vai cortar exatamente o perímetro do duto, então a perda é zero, tá? E esse equipamento nos permite trabalhar com bobinas. Esse equipamento, por ser um equipamento americano, a capacidade máxima do desbobinador é 5 mil quilos, mas as nossas pontes rolantes trabalham com 15 mil. Bom, o nosso assunto de hoje, duto de aço galvanizado, nós vamos fazer um comparativo das vantagens dele em relação a outros materiais, tá certo? Então nós vamos analisar quais são os materiais mais utilizados no mercado, de modo geral, nas obras mais comuns, as formas geométricas deles, possíveis para cada um, que tem produto que você não consegue fazer alguns formatos, como redondo e tal. E vamos fazer no final um comparativo de uma escala de custo, qual que é o mais barato e até o mais caro. E aí a gente vai ver, nem sempre você consegue usar o que é mais barato, tá? Por questões técnicas, questões de projeto. Então vamos lá, esses materiais mais utilizados, eles são fornecidos, o mercado fornece em bobinas, em chapas ou em painéis pré-isolados. No caso das bobinas, são os aços, galvanizado e o carbono, e o inoxidável, e o alumínio. Isso você consegue comprar em bobina, que dá aquela vantagem de você ter pouca perda, bem menos perda de material. Você vai perder um pouquinho nas peças, curva, redução e tal. Mas no trecho reto você não perde.
Fornecido em chapa, é o polipropileno, que é um material plástico, nós vamos falar dele lá na frente para vocês entenderem onde ele se aplica, né? E os painéis pré-isolados, que também são em chapa. Esses aços todos também podem ser comprados em chapa, né? Mas ele vai sair da bobina para virar uma chapa, diferentemente desses aqui, que já são produzidos em placa. Os painéis são de poliuretano e o de fibra de vidro, ok? Então, falando nós vamos, na verdade, falar item a item, tá? E fazer primeiro do aço galvanizado, e depois nós vamos comparando o aço galvanizado com todos esses outros. Que o galvanizado é o que mais se usa, né? Tá? Então, vamos lá. O galvanizado, quais são as características dele? A gente já falou que você pode usar a bobina. Ele tem uma resistência mecânica muito boa. Resistência a altas temperaturas, né? Nós temos naquela lista alguns produtos que, no caso de um incêndio, alguma coisa, eles se deterioram bem mais rápido do que o aço galvanizado, como o alumínio, os painéis pré-isolados e tal. E ele o aço galvanizado permite a fabricação em formas variadas, inclusive circular, ovalizado, qualquer formato você consegue fazer com aço. Essa é uma ideia só de como ele fica acabado, né? Você tem aqui um exemplo dele circular, no aço feito em circular, e aqui o mesmo aço feito duto retangular. Tá certo? Então, quando você trabalha com alguns produtos que a gente vai ver aí, você não consegue fazer isso aqui, por exemplo, né? E outros você consegue fazer o retangular, mas não é viável economicamente. A gente vai ver por quê, em termos de custo e tempo. Uma outra ideia aí dele acabado, isso aqui é um sistema de ventilação numa indústria automobilística, né? Então ele desce e aqui tem as saídas do ar para ventilar o ambiente. Nesse caso já peças maiores, né? Que o aço aceita solda também, então você pode fazer dutos bem grandes. Esses aqui também são para a indústria automobilística, e aí tão grandes que precisam de reforços e tal, mas isso é um outro tema para a gente abordar numa outra ocasião. Ou, se vocês tiverem interesse, depois por e-mail vocês passam para a gente, que a gente vai ter prazer em mandar material para vocês, tá? Então vamos lá. O aço carbono, segundo produto da lista aí. Quais as características dele? Também pode trabalhar com bobina, também tem uma resistência mecânica muito grande, né? Também resiste bem ao fogo, né? A altas temperaturas. Também permite as fabricações, então ele é muito parecido com o galvanizado, só que ele tem o carbono ele tem um peso maior por metro quadrado, tá certo? E ele não tem a proteção anticorrosão que tem o galvanizado. Então é uma característica dele que limita um pouco mais o uso. Esse é um tipo de duto feito, né, soldado, e nesse caso flange com cantoneiras, está com pintura de fundo, né, o aço não tem essa cor, essa coloração. Esse é um sistema de flange que a gente desenvolveu, né, na nossa fábrica, mas é possível fazer em campo também com dobradeira, mas para ganhar tempo, a gente desenvolveu uma perfiladeira. Então a gente chama do TDC reforçado, TDCR. A gente faz a flange direto na chapa do duto, então você está fazendo, por exemplo, um duto de bitola 14, que é uma espessura boa, até 16 dá para fazer dessa forma. Você faz a flange diretamente na chapa do duto, né? Solda um canto aqui, é uma peça especial que a gente tem na mesa ali para mostrar para vocês, aí no salão ao lado. E você consegue ter um duto resistente e você economiza a flange, né, a barra chata ou a cantoneira, e você economiza toda essa linha de solda. É muito mais rápido, o duto fica mais leve, né, e você economiza tanto o tempo quanto o dinheiro na questão da solda. Tá certo? Tá claro para todo mundo? Tranquilo? Quando ninguém fala nada, ou tá todo mundo entendendo tudo, ou ninguém está entendendo nada, né? Mas tá acompanhando. Então vamos lá.
Comparando, né, o aço galvanizado com o aço carbono, qual é a vantagem do galvanizado aí em relação ao aço carbono? A gente sempre, quando fala em vantagens, como o próprio título da palestra é as vantagens do aço galvanizado em relação aos outros materiais, então sempre quando a gente fala vantagem, é a vantagem do galvanizado, tá? Então, se comparado com o aço carbono, ele tem uma maior resistência à corrosão em função da camada de zinco, tá certo? Dispensa pintura, que ele já está protegido. Pode ser transportado aberto, porque como ele não precisa ser fechado com solda, ele pode ser fechado com cravação, então você consegue transportar ele aberto, em L. Até nós temos uma foto no nosso banner aí, que mostra os dutos em L. Você consegue otimizar muito mais o teu transporte. E ele tem uma asepsia mais eficaz. Se você estiver usando ele numa área que você tem que fazer a limpeza dele, você acaba obtendo um resultado mais eficaz do que o duto de aço carbono. Ok? Essa questão da resistência à corrosão precisa tomar muito cuidado, principalmente o material importado. A norma NBR fala no Z275, que é 275 gramas de zinco por metro quadrado de aço. O material importado, muitos deles estão vindo com 120, 100, já vi até com 60, 40. Então precisa tomar muito cuidado, principalmente aqui que você tem um problema de umidade muito alta, né? Tomar muito cuidado com o aço que você compra, que ele pode, em um tempo mais curto, muito mais curto, começar a sofrer corrosão, tá? Então mesmo um Z60, Z100, alguma coisa assim, ainda assim ele tem uma resistência à corrosão muito maior do que o aço carbono, ok? Mas alguns mercados têm dificuldade de encontrar o 275 que a norma pede. Então a gente sofre bastante, principalmente nos litorais, né? Em regiões litorâneas, onde a corrosão é mais forte, tá? Então só um alerta que fica aí para vocês. O duto em L aí, eu falei do banner lá, mas está aqui, né? Então, gente, ele pode ser transportado dessa forma, né? No caso do duto pré-fabricado, ele vai com uma etiqueta identificando que peça que é essa, tá? E ele pode ir dessa forma para economizar espaço no caminhão. Chegando lá, você só põe um lado contra o outro e fecha a junta Pittsburgh, que no caso do duto pré-fabricado ela vai pronta, né? Se você for fazer o duto na tua oficina, você já pode mandar pronto também, para chegar lá só com o martelo você fecha. Ok? Todo mundo consegue enxergar isso aqui, tranquilo? Beleza. O aço inoxidável. Características dele, muitas parecidas também com o que a gente viu até agora, né? Que é o uso de bobina, resistência a altas temperaturas, no caso de incêndio, resistência à corrosão maior ainda do que os outros, né? Tem uma superfície mais lisa, ele tem menos porosidade na superfície, o que dá uma asepsia ainda mais eficaz do que o galvanizado. Por isso que em regiões de área limpa, indústria alimentícia e tudo mais, usa-se muito o inox. É muito mais fácil de limpar e te dar uma eficiência melhor, né? E também permite a fabricação de formas variadas, né? Você pode fazer qualquer desenho que você quiser nele, tá? Ele tem uma aparência muito parecida com o galvanizado, né? Ele fica muito parecido. Qual a vantagem difícil falar, né, de vantagem do aço galvanizado em relação ao aço inox? O aço inox é muito melhor. Só que o galvanizado ele tem um custo menor, bem menor. Ele é menos duro, então é mais fácil de você fazer dobras, fazer os, né, canto vivo. Você consegue fazer a própria flange, é bem mais dobras em áreas pequenas, né? Não fica dando aquela volta, né, aquela resistência mecânica. E o galvanizado é muito mais fácil de você produzir, né? Se você tiver que cortar na mão e tudo mais, é muito mais fácil você trabalhar com o galvanizado, tá, pela própria dureza dele, do que trabalhar com o aço inoxidável. Nós vamos mostrar no final uma tabela comparativo de custos, mas a gente está mais ou menos que seguindo aí, né? O que é mais caro e do mais econômico para o mais caro. Só que tem situações que você tem que usar o inoxidável, não tem escolha, né? Não dá para querer economizar aí, porque vai te dar problema lá na frente.
O alumínio. O alumínio, as características principais dele, existe também às vezes uma certa, não confusão, mas algumas pessoas chegam a achar que pode usar o alumínio onde deveria usar inox, alguma coisa assim. Mas não é bem assim. Então ele também permite o uso em bobina, tem uma grande vantagem do peso por metro quadrado dele, ele é muito mais leve, praticamente metade do peso. Você pega uma chapa de alumínio de 1 milímetro de espessura, ela vai pesar metade da mesma chapa em aço galvanizado. Tem uma alta resistência à umidade, tanto é que o alumínio é muito usado em indústria têxtil. Indústria têxtil tem que ter sistemas de umidificação, porque o manuseio, a operação, né, do tecido ou de fios e tudo mais, ele solta muita partícula, essas partículas ficam em suspensão. Então o ambiente é umidificado para que essas partículas fiquem molhadas, fiquem pesadas e saiam do ambiente, né? Até para não comprometer a saúde dos operários que estão no ambiente. Perdão. Tem uma asepsia muito eficaz também, tá? Tem uma grande vantagem, né, que pouca gente sabe disso. Ele é o único material que pode ser usado, por exemplo, em áreas de ressonância magnética. Que ele não, quer dizer, o único não plástico, né? Se você usar um inox, por exemplo, ele vai alterar o resultado do exame, ele vai alterar o funcionamento da máquina de ressonância. Tá? O alumínio não. Então todo projeto que a gente trabalha que tem alguma área de exames de ressonância, ele vai pedir o duto de alumínio. Também permite a fabricação de vários formatos, né? Mas ele tem uma característica aqui que não é tão positiva, que é a resistência. A temperatura dele é baixa, é bem mais baixa, tá certo? Que os outros que a gente falou até agora. Ele tem que tomar muito cuidado quando você for trabalhar com alumínio, né, com a liga que você vai comprar. Normalmente para adulto usa-se um H14, porque se for uma liga muito dura, na hora que você for fazer as dobras, ele quebra. E aí você acaba tendo um vazamento que você nem vê. Às vezes ele quebra, mas não de quebrar de separar o pedaço, mas ele acaba criando alguns pontos de vazamento, tá? Tomar bastante cuidado na hora de providenciar esse material. A aparência dele é essa aqui, também muito parecido com o galvanizado inox, mas é um pouco mais opaco, né? Ele fica um duto bem leve mesmo, bem leve, bem fácil de manusear. A vantagem do aço galvanizado em relação ao alumínio. As vantagens, né? O aço galvanizado tem uma resistência mecânica muito maior, né? A altas temperaturas, como a gente falou, e o menor custo. Essas basicamente são as vantagens. Então, assim, isso aqui é o que mais pega, né? Já teve épocas aí do mercado, o preço do aço ficar tão louco que às vezes compensa você vender um duto de aço galvanizado, às vezes compensa você entregar em alumínio, porque como ele pesa metade, se ele custar menos que o dobro, já começa, talvez valer a pena você né, converter, tá certo? E é um material que tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ele marca muito fácil. Como ele é mole, qualquer batidinha que dá, ele marca. Se for um duto aparente, já não fica legal, né? Não fica bacana. Então o cliente pode não gostar disso. Polipropileno. Quem já trabalhou com esse material aqui? Alguém já trabalhou com isso ou não? Já ouviu falar? Já trabalharam com polipropileno? Boa. Mas em duto ou em tanque? Tanque, né? Tanque é mais comum. O polipropileno ele tem sido usado em duto de uma forma um pouco mais recente, né? Para algumas situações muito peculiares, que nós vamos ver aqui. Quais são as características dele principais? Ele é fornecido em chapa, não em bobina, né? Tem uma alta resistência para ambientes tóxicos, é aí que ele se aplica em relação ao inox, ou alumínio, ele resiste muito mais. Tem ambientes que nem o inox aguenta. Você deixa lá um parafuso de inox no chão, uma semana depois está tudo podre. Tem lugares que são bem ruins.
Ele tem uma resistência à temperatura de até 120 graus, né? É bem menor que o aço, mas é uma característica, né? Não vou nem dizer que é vantagem nem desvantagem, mas é uma característica dele, é um limite que ele tem. Permite fabricação de formas variadas, inclusive circular, tem uma superfície bem lisa, que também te proporciona uma asepsia bem eficaz, por ser lisa, né? Tá certo? Essa é a aparência dele, isso aqui numa indústria farmacêutica lá no interior de São Paulo. Então dá para fazer curva, dá para fazer isso aqui, a foto infelizmente a gente perdeu aqui, é uma transformação de quadrado para redondo, né? Então você consegue fazendo essa mudança no formato dele, sem que ele quebre. Isso é importante, é bem interessante isso daqui. Tá? Aqui dá para ver melhor aqui a peça pronta, né? Então todas as conexões são soldadas, tá? Nesse não tem cravação, é tudo solda termofusão, na verdade. E aqui linha reta, com curva, com tudo. Isso aqui é uma indústria esses dutos foram todos fabricados por nós. No interior de São Paulo, é uma unidade da Marinha. No interior de São Paulo, não tem mar, mas tem uma unidade da Marinha lá. Eles estavam na época desenvolvendo o combustível para o submarino nuclear. Então, o ar que passava aqui poderia ter radioatividade. Então tinha que ser esse produto. E foi totalmente testado, vazamento zero, não podia vazar nada. E passou tranquilamente. Tá? Só uma outra característica aí do duto de polipropileno. Na hora de construir, se alguém se encontrar aí com um projeto que exige esse material, e esse projeto tiver dutos retangulares, né, nessa obra até que teve uma certa quantidade retangular, sempre procurem, né, ou tentem, se tiver projetista aqui, né, com a gente, trabalhar mais com o circular. Porque o polipropileno ele não aceita uma dobra, né, um canto vivo, né? Então, se você for fazer um duto retangular, você vai ter 4 linhas de solda de termofusão. Enquanto que o circular você consegue calandrar, né? Tem alguns macetes aí para você calandrar, precisa aquecer um pouco e tal, mas você consegue calandrar e aí você tem uma linha de solda só, né? Você ganha tempo, você ganha dinheiro e ganha segurança, né? Porque você diminui muito o vazamento, tá certo? Então sempre procure trabalhar com o formato retangular. É bem mais interessante no caso do polipropileno, tá? Alguma questão com relação a esse material? A aplicação dele, além dos ambientes tóxicos, né, a gente chegou a fornecer em alguns casos aí, onde ele trabalha enterrado. E como ele é muito resistente à corrosão, mais até do que o inox, o pessoal tem optado por esse tipo de matéria-prima para poder enterrar o duto lá e esquece, né? Porque você não consegue trocar um duto enterrado, né? Imagina. E às vezes vai laje por cima, uma série de coisas, não tem como você mexer depois. Tá? As vantagens do aço galvanizado em relação ao polipropileno é o uso de bobinas, a facilidade na conformação, né? Que a gente falou na dobra do canto vivo, que o polipropileno não permite. O aço galvanizado permite as dobras, né, que o polipropileno não permite, e tem um custo muito menor, bem menor. Tá? Como é que eu estou de tempo? Vamos lá. As vantagens já falou aqui, vamos em frente. Vamos falar então dos painéis pré-isolados. Teve um colega aí que deve ter falado, com certeza falou ontem, mas como a gente está comparando tudo, né? As características dos painéis, eles são sempre fornecidos, o nome já diz, né? Em chapa, é um painel, não é um rolo, não é uma bobina. Sempre fornecido em chapa, ele tem um peso muito baixo por metro quadrado, é uma característica dele, que chega a ser até uma vantagem em relação ao aço. Ele já vem isolado, né? Já tem o isolamento térmico. Tá? Já diz o nome, né? Pré-isolado.
Só que ele, uma característica não positiva, é que ele tem uma resistência mecânica muito baixa, né? Então, num ambiente de obra, ou mesmo depois da obra pronta, a gente sabe que tem a manutenção, né, de todas as outras utilidades, né, hidráulica, elétrica, incêndio, controle e tudo mais. Se você bater uma plataforma, por exemplo, num duto desse, que bater num duto de aço, a gente sabe que o resultado vai ser diferente, né? Tá? Tem uma baixa resistência mecânica. A resistência a alta temperatura também é mais limitada, né, que os outros itens que a gente falou. Ele não permite dobras, você tem que fazer alguns artifícios, e também não permite formas arredondadas. Você não consegue calandrar ele, você não consegue fazer uma curva nele. Tá? Tanto não permite que desenvolveu-se algumas formas, né? A instalação desse tipo de duto, ele fica, até parece, né, o galvanizado, porque ele tem uma camada aqui que deixa ele parecido com o galvanizado. Então esse é o desenho de um duto retangular. E como ele não faz curva, ao invés de fazer redondo, tem gente fazendo dessa forma aqui, faz com 8 lados. Tá? Só que por ele também, vamos lá, as diferenças aqui, a vantagem do aço galvanizado, eu ia adiantar, já falar a coisa que está aqui. A vantagem do aço em relação ao painel: tem uma maior resistência mecânica, né? Então ele aguenta mais o dia a dia da obra e da instalação. Maior resistência a altas temperaturas, a facilidade de conformação que a gente falou e mostrou, né? O aço galvanizado permite dobras e permite formas arredondadas, coisa que o painel não permite. Pode-se trabalhar em bobina. A grande vantagem da bobina é você perder menos material, né? Porque você, no trecho reto, você não perde nada, perde zero. Quando você trabalha com placa ou com chapa, seja lá do que for, até o aço, né, você pode comprar em chapa, certamente você vai perder mais material, vai ter retalho, vai ter umas pontas que você não usa. Tem retalho maior que você usa para alguma outra coisa, né? Faz algumas emendas e tal. Mas os retalhos menores você vai perder. Coisa que na bobina você não perde nada. E bobina, quando eu falo em bobina, você não precisa ter uma estrutura para mexer com bobina de 15 mil quilos, 3 mil quilos. Às vezes aquela girafinha que o mecânico hidráulico, que o mecânico usa para tirar o motor do carro, de 1.000, 2.000 quilos, você consegue comprar uma bobina nesse peso e consegue trabalhar com ela, né? Então, eu acho que alguém até faz isso já, né? Então é sempre bom poder pensar nisso, porque no final da obra dá uma diferença no bolso aí bem legal. E fica uma obra mais limpa também, né? Quase não tem descarte. Uma outra vantagem também, o aço, 100% do aço é reciclável, né? O polipropileno já também, ele pica e faz de novo. O painel, até onde eu sei, também dá para, mas você tem que separar a película, separar o alumínio e fazer algum trabalho no poliuretano, né? Para reaproveitar alguma coisa. Então vai dar menor perda de material por usar bobina, e o aço galvanizado, em relação ao painel pré-isolado, ele tem um custo menor. Eu fiz algumas comparações, nós vamos mostrar daqui a pouco, mas ele tem um custo menor, tá certo? Alguma pergunta? Tranquilo? Ô, público bom, hein? Legal. E dúvida só na hora da prova, né, gente? Na hora que for mexer e pegar o projeto, e agora, o que eu uso? Aí vem a coçada na cabeça, né? Aí vocês fiquem à vontade e passem um e-mail para a gente, que nós vamos, podendo responder, a gente vai ter prazer em atendê-los. Uma coisa que a gente fala, né, qualquer que seja o material, sempre tentar evitar a fabricação em obra. Porque na obra nem sempre você tem o equipamento adequado. E quando você não tem o equipamento adequado, a qualidade fica comprometida, né? Consumo do controle, você põe chapa na obra, por exemplo, seja ela de aço, galvanizado, inox, painel de polipropileno, ou seja lá o que for. Você põe chapa na obra, você fica meio, né, assim, à mercê do cara que está fabricando lá. Porque de repente ele errou, joga fora, faz outra peça. Cortou errado, descartou. Então o controle desse material fica mais difícil.
principalmente nos aços, né? Que você tem espessuras diferentes para cada tipo de pressão de duto, tamanho e tal. Imagina, você coloca 3 espessuras diferentes numa obra, quem garante que o cara que está cortando lá está pegando a chapa certa? Né? Às vezes um duto que ele podia fazer com a chapa 26, ele puxa uma 24, uma 22, porque está mais perto, está mais fácil, ou porque não se atentou. Então você acaba gastando muito mais material do que precisaria. Né? Então isso é um problema muito recorrente quando você faz o duto em obra, no campo. Você fica mais difícil o controle do consumo de material. Como usa, né, em obra, normalmente você vai usar chapa e não bobina, né? É mais difícil estruturar para usar bobina em obra, você acaba tendo mais perda de material. Vai fazer um barulho lascado, que você vai ficar batendo chapa, né? Então, se você puder comprar o duto pronto, ou fazer na tua oficina e depois mandar para a obra, melhor, porque você só vai apertar parafuso, né? Salvo aquele caso que a gente falou, o exemplo do duto em L, né? O duto aberto aí não tem jeito, mas você tem uma outra vantagem de ganhar o transporte. Então, uma coisa compensa a outra. E você tem, quando você está fazendo na obra, você fica limitado às regras da obra, né? Primeiro que você precisa a gente brinca, né? Você manda uma carreta com documento, uma Kombi com material, né? Mais ou menos isso. Então, você precisa muito documento, você precisa ficar à mercê dos horários, né? Das regras da obra, fica muito mais limitado. Você vai subir numa cadeira, você tem que prender cinto, você tem que ter NR. Você não vai subir em cadeira, vai no primeiro degrau, numa escada, você já tem uma série de coisas que tem que fazer, você acaba tendo uma produtividade muito menor dentro da obra. Ok? Alguém identifica algum outro problema de fazer em obra aí, que não está aqui? Então vamos lá. A escala de custos aí, né, do menor para o maior. Nós vamos acabar mais cedo, pelo jeito. O mais barato de todos é o aço galvanizado, a gente já vai mostrar aqui, eu fiz uma comparação. Depois dele vem o painel pré-isolado, o aço carbono. Por que o aço carbono fica mais caro? Porque como ele é mais grosso, né, ele tem mais peso por metro quadrado, então ele acaba realmente ficando mais caro. O alumínio e o aço inoxidável e o polipropileno, que regulam, né, ficam muito próximos um do outro aí. Tá certo? O preço de mercado do alumínio e do aço inoxidável são muito parecidos, né? A diferença realmente é o peso por metro quadrado. Essa é a grande diferença, que regula com o carbono. Então o alumínio vai pesar mais ou menos a metade, o mesmo duto do mesmo tamanho de alumínio vai pesar mais ou menos a metade de um duto de inox. Bom, a comparação que a gente fez, é claro que a gente pegou os preços do mercado de São Paulo, tá? Então, isso aqui vai estar disponível no site, segunda-feira, tá? No nosso site, vocês podem baixar todo esse material e usar à vontade. Então aí é bacana porque vocês pegam esses números aqui e colocam o teu número. Então, por exemplo, lá, o que a gente colocou aqui? Chapa, né? Lá eu compro a R$9 o quilo de chapa, aqui eu já soube que é bem mais do que isso, tá? Então você vai lá e coloca o teu número aqui. A mão de obra, por exemplo, que a gente comparou aqui, 960 metros quadrados, né? Aqui, onde é que eu marquei? Aqui, ó, 960 metros quadrados. Por que 960 e não 1000? 960 porque se eu for comprar chapa 2 por 1,20, seja ela do que for, o múltiplo vai dar 960, tá? Então eu usei esse exemplo aqui. Então, se você tem lá, na quantidade de chapa, você vai ter aqui metros com os 960 quilos, você vai ter os 960 metros quadrados, você vai ter 4.000 quilos de chapa 26. Né? O isolamento de 960, então a gente comparou aqui, né, o preço do material, inclusive a mão de obra de montagem, tá? Esse é o custo do galvanizado. A gente colocou tudo o que vai, como tem o painel pré-isolado para comparar, a gente colocou o isolamento também, para mostrar que o duto... Como é que é? Está muito baixo a montagem? É um exemplo nosso lá, tá? Isso é o preço que rola lá em São Paulo. Eu não sei o que roda aqui, tá? Porque a gente não faz, a minha empresa não faz montagem. A gente só fabrica o duto e
os colegas que fazem a montagem me passaram esse valor. Tá? O mesmo ocorreu com o outro material, com o painel isolado, que a gente vai comparar. Eles que me passaram o preço. Então isso aqui é bacana, que depois aí você, pegando isso aqui no nosso site, você coloca os teus valores, né? Se aqui não é 9, é 8, é 10, é 12, seja lá o que for, você põe aqui e faz a conta. Você faz o teu comparativo, tá? No duto de aço galvanizado, o custo da fabricação mais do acessório, mais ou menos esse valor, né? O que é o acessório no galvanizado? Se for flangear, você vai comprar canto, grampo, fita de vedação, esses itens que a gente tem para mostrar para vocês. Na média, se você pegar um duto aí de 500 por 500 na média, vai dar isso aqui, R$6 por quilo, tá? O isolamento, lá a gente paga 14, não sei quanto que você paga na manta de lã de vidro. E a mão de obra para esse isolamento, você tem mais, além dos 6 de fabricação, você tem mais esse aqui, né? Uma embalagem para proteger esse isolamento e mais o valor da montagem. Então, somando tudo aqui, o custo final de 960 metros quadrados de duto de aço galvanizado deu isso aqui. Praticamente R$127 mil. Tá? Alguma dúvida nessa conta aí? Só na hora da prova mesmo. O painel, a gente pegou esses valores aqui. E, então o que eu fiz aqui? Eu passei para um fabricante, para um fornecedor de painel, e ele me passou esses preços. Tá? Eu não sei aqui a que preço chega, mas isso aqui é preço da capital. Então o valor unitário, isso aqui para os 960 metros, tá? O mesmo acessório eu nem considerei, dependendo do projeto, precisa de perfil, precisa de canto também, precisa de reforço, precisa de algumas coisas, mas aqui eu não considerei, eu considerei um duto pequeno de 500 por 500, eu fiz as mesmas considerações para os dois materiais, tá? Fabricação mais montagem, lá o pessoal pede isso por metro quadrado, eu não sei quanto é aqui, mas aí aquela mesma história que eu falei, né? Você põe o teu número aqui para ver o que dá, tá certo? E aí você vai tendo os totais. Então o que lá custou 127, nem lembro mais, aqui deu 158, 159. Né? No aço deu 127, isso mesmo. Aqui 159. Então aí são R$30 mil a menos se você trabalhar com aço. Tá? Esses números que eu peguei no mercado lá de São Paulo. Não é invenção minha não, tá? Isso aí o próprio fornecedor me passou. E os montadores, o mesmo montador que pede 12 para montar lá o de aço galvanizado, ele pede esses 80 para fabricar e montar o duto de painel na obra. Tá por aí esse preço aqui? É isso aqui também, mais ou menos, não? Não? Mais, menos? O galvanizado está bem mais do que 12. Bem mais a montagem? E o painel, tá 80 ou tá... Bom, o último que ele cobrou de alumínio foi R$50 o metro que ele cobrou linear. Mas como assim alumínio? Não entendi. A fabricação e montagem, R$50. Mas de duto de alumínio? Isso. Não, de painel pré-isolado. Ah, não, painel ainda não... Não mexeu com isso. Alguém tem noção do custo de fabricar e montar? Não? Tem essas peculiaridades de região, né? Então se a montagem aqui está acima de 12, a chapa deve estar acima de 12 também. Então eu preciso pegar o bacana disso aí, você vai ter isso no nosso site na segunda-feira. Você pega esses números e coloca os números seus aqui, o número da região. E o mesmo no painel. Se for comprar esse painel, não sei de onde ele vem, se tem aqui distribuidor, se tem que comprar em São Paulo, não sei. Faz a mesma coisa. Pode até ser que aqui em Manaus o painel fique mais barato. Pode ser, não sei. Né? Porque eu estou com o preço de lá. Ok? Acho que o painel sai mais caro, a montagem, no caso, acho que pela ferramenta isso é um pouco mais caro, né? A mala, a malinha de ferramenta, né? Então, alguns montadores já tem, né? Então, ou seja, já está pago. Então a gente nem considerou o custo, aqui a gente nem considerou o custo da mala, tá? Eu estou considerando que o cara já tem. A gente não somou isso, porque ninguém compra aqui para fazer uma obra só, né? Quer dizer, compra para fazer a primeira, depois ele vai fazer as outras, mas enfim, a gente não considerou isso, tá? A gente considerou que o profissional já tem. Pois não. Considerou o custo da sustentação, suporte? Não entendi a pergunta. Considerou o custo da sustentação? Não, o suporte não foi considerado, é só duto. Porque o suporte varia muito de projeto para projeto, depende da altura que o duto está, da ancoragem, depende de um monte de coisa, depende de uma série de coisas. Então o suporte não está considerado. O suporte pode ser em cantoneira, pode ser em perfurado, pode ser em cabo de aço, pode ser... Tem muitas variáveis, né?
Então não foi considerado. Mais alguma pergunta? Bom, resumindo então a nossa conta, né? Pelo menos lá em São Paulo, o duto de galvanizado já isolado também, já isolado com isolamento, né? Fica 25% mais barato. Numa obra dessa aqui de 960 metros quadrados, você colocou 30 mil reais no bolso. Lá, né? Aqui você faz a tua conta, pode não ser 30, pode ser 20, pode ser 10 e pode dar prejuízo, não sei, né? Pode ser mais barato fazer o painel, aí vocês vão ver aí. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu não sei como é que está a oferta de mão de obra aqui para a fabricação de painel pré-isolado. Não sei se tem bastante gente fazendo. Não, não tem. Não tem, né? Ainda mais galvanizado. Então, se tiver, quem tiver sozinho vai fazer o preço que quiser. Então, Mas tem... nos últimos 2 anos eu tenho notado uma diferença bem maior. Os painéis pré-isolados estão chegando mais aqui no mercado. Estão chegando, né? Para obras menores? Esse ano eu já vi 3 obras já. E 7, 8 anos que eu estou na área aí, eu só tinha visto um. Aham. No Pátio Governo Morada do Sol. Agora esse ano eu já vi 3, somente esse ano. A nossa colega lá está dizendo que está na hora da gente tomar café. Que eu falo demais, que eu vou ficar quieto e deixar vocês tomarem café. Bom, é isso. Tá? Vai estar no site, fiquem à vontade, façam, né, baixem as informações, façam a conta de vocês e depois vocês me contam se está mais caro ou se está mais barato o aço galvanizado aqui em Manaus. Eu acho que vai manter uma vantagem do galvanizado até pela escassez de mão de obra para fazer, para trabalhar o PU. Tá? Gente, muito obrigado, viu? Obrigado pelo tempo de vocês. Aproveitem o restante do evento. Tem outras palestras boas aí para vocês, tá bom? Bom café.